beijos. É igual o gato. Gostou, João? Bota a mão no chifre. É duro? Fala com ela, filha. Fala. Relógio. Olha. Gostou, João? Gostou, filha? Bom dia, Betina, que cantou tão bonito, boas-vindas. Bom dia, João Miguel e seu passeio aí no zoológico de máscara. Vocês viram, né? Tempos diferentes, a gente agora precisa se prevenir. Vamos num ambiente controlado, mas mesmo assim de máscara. Muito legal aí você no zoológico, João Miguel. Bom, e agora a gente vai dar início ao nosso culto a Deus. Aquele culto que você não veio para assistir, porque não é um show, não é um espetáculo, é um culto. A gente aqui vai cultuar o nome do nosso Deus, fazendo oração, cantando, vendo os amigos que há muito tempo a gente não vê, não é isso? Então agora a gente vai começar o nosso culto a Deus, cantando que a gente não está desanimado não, que a gente está animado. E para acompanhar a letra dessa música é só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela, para você ter acesso ao boletim da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E hoje é dia 6 de junho. Na semana passada eu errei, eu disse o tempo todo que era dia 31 de maio. E aí deixei de parabenizar a minha amiga Isabela, que vai cantar agora o Desanimados, e que fez aniversário no domingo passado, que era dia 30. Então, Isabela, sinta-se abraçada fraternalmente e desculpe eu ter errado a data, tá bom? Dia 30 de maio, aniversário da Isabela, que vai cantar agora. Vamos lá, Isabela, Desanimados? Não, não, não. Ó, tem um assovio aí nessa música, hein? Vamos lá? Isso, a gente pode passar tristezas e dores, mas a gente não fica desanimado, de jeito nenhum. E agora a gente vai orar e dizer o quanto Deus é bom pra gente, maravilhoso. E quem vai conduzir a gente em oração é a Helena. Então vamos prestar atenção na oração da Helena, vamos fechar os olhos, fazer assim com as mãos como ela está ensinando e fazer a oração junto com a Helena. Vamos lá? Oi. 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra. Deus no braço. Deus, eu te amo porque tu és maravilhoso. Muito obrigada por todas as bênçãos. Muito obrigada porque todo mundo já está bem. As pessoas conseguiram se recuperar, né? De Jesus, amém. Tchau. Amém, Helena. Amém. E agora que a gente já falou com o nosso Deus através da oração, a gente vai receber a palavra dele através da Bíblia. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Tá todo mundo com a Bíblia aí? Então tá, a gente vai abrir no livro de Salmos e a gente vai fazer a leitura do último Salmo, que é o 150. E no 150 fala o tempo todo em louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, o tempo todo. E quem vai fazer essa leitura pra gente do Salmo vai ser a Esther. Estherzinha vai fazer a leitura e a Heloísa disse que a cor preferida dela é rosa. Então eu vou pintar aqui o Salmo 150 com a cor rosa que a Elô pediu, tá bom? Então, você não precisa fazer isso, eu que vou marcar minha Bíblia porque eu gosto, tá bom? Não marco de canetinha, marco de lápis, que é para não estragar a Bíblia, porque ela tem uma folha muito fininha e do outro lado, quando a gente marca de caneta, aparece. Então,
Lápis Rosa, da Heloísa. Estherzinha, a gente está prestando atenção aí na sua leitura. Vamos acompanhar, tá? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia. Salmo 150. Então, louvaio, 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 tem muito louvaio nesse salmo, não é? Então, e a outra coisa que eu quero perguntar para vocês respiram? Eu respiro. Então, na Bíblia está dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, louve ao Senhor. A Malu sempre agradece pelo ar que a gente respira nas orações que ela faz, não é isso? Então agora a gente vai decorar esse versículo. Todo ser que respira, louve ao Senhor, que está no Salmo 150, só que é o último versículo. E quem vai ajudar a gente a memorizar vai ser a Betina de novo, só que ela vai estar com o irmãozinho dela, o Natan. Então, Natan e Betina, os dois. E também quem vai nos ajudar é uma pessoa que a gente não vê há um tempão, que a gente estava com saudade. É a Valentina. Valentina vai falar também o versículo para a gente poder decorar junto com a Valentina, tá certo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 156. E depois a gente vai relembrar. Vai relembrar outro salmo, Salmo 121, 1 e 2. E a gente vai relembrar junto com a Lara, tá? A Lara vai falar. Qual será esse? É aquele que fala, eleva os olhos. Lembra? Então, a Lara vai fazer a gente recordar, tá bom? Então, vamos lá? Natan e Betina, Valentina e Lara. Não, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmos 150, versículo 6. Elevo meus olhos para os montes, da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Ah, legal. Legal. Todo mundo lembrou? Eleva os olhos para os montes. E todo mundo está tentando memorizar. Todo ser que respira, louve o Senhor. Esse não é difícil, não. Esse aí é fácil, tá bom? Então a gente vai ter um mês inteiro para a gente memorizar esse versículo, tá? E agora a gente vai orar. A gente vai orar agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos dessa semana. Que semana legal, né? E também a gente vai agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão fazendo aniversário. E agora, nesse mês de junho, é gente à beça. Até eu faço aniversário nesse mês de junho. Então, a Bia já fez essa semana, a Elo já fez essa semana, a tia Sandra Pina, a tia Letícia e o tio Pedro, tá? O João Miguel, João Miguel, você faz hoje aniversário, querido, que legal, parabéns, o João Miguel faz 6 anos hoje, parabéns, João Miguel, tá ficando grande, que legal. No dia 8, eu que faço aniversário, depois a Laurinha Heringer vai fazer no dia 3 de junho, a Estherzinha, que fez a leitura, ela vai fazer 8 anos no dia 14, a Betinazinha pequenininha, a Betininha, não é a Betina que cantou Boas-Vindas, não, é outra Betina, é a pequenininha, vai fazer no dia 18, a tia Georgiana vai fazer no dia 20, a tia Esther vai fazer dia 29 e o tio Lucas no dia 29 também. É gente à beça. Então a gente vai agradecer a Deus pela vida deles. Quem vai fazer a oração pra gente vai ser a Clara. A Clara vai fazer a oração, a gente vai se concentrar, colocar as mãos assim e acompanhar a oração da Clara, tá certo? E já é agradecimento.
Dia, meu nome é Clara e agora eu vou fazer uma oração de agradecimento. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia, pelo culto, por todos nós estarmos aqui. Obrigada pela família, pelos amigos, por tudo que o Senhor nos dá, pela comida, pela saúde. Em nome de Jesus, amém. Amém, Clara. Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Aqui dentro disso aqui, ó, o que tem aqui? É sal? Bom, não deve ser sal, né? Porque apesar de ser da mesma cor do sal, tá escrito açúcar. Então, se tá escrito açúcar, aqui dentro tem que ter açúcar, não é isso? Senão a gente se confunde na cozinha. Chega lá, abre, achando que é açúcar, porque tá escrito açúcar, aí coloca no café. E é sal. Já pensou? Então, o rótulo serve pra gente saber o que tem dentro, aqui dentro. Mas eu vou falar sobre rótulo, sabe por quê? Porque uma coisa é uma coisa, mas uma pessoa é uma pessoa. E numa pessoa a gente não bota rótulo. Que confusão. Vamos escutar a mensagem? Vamos tentar entender o que eu quero dizer? A nossa mensagem de hoje tem um título que muita gente não sabe do que se trata, o que é. Rótulos. Rótulo é... Deixa eu explicar para vocês o que é rótulo. Rótulo é aquele papelzinho que tem às vezes na lata, no supermercado, ou no vidro, ou na garrafa, dizendo o que tem dentro daquele produto. A gente vai ver isso na mensagem, porque eu vou botar até figura. Então, o rótulo é isso, é como se fosse uma etiqueta. Uma etiqueta do lado de fora de um produto do mercado, explicando o que é aquilo, o que tem dentro. Sabão em pó, tá escrito do lado de fora sabão em pó. E aí, eu vou ficar explicando para vocês assim, mas eu vou contar de qualquer forma, dividindo o quadro no meio, uma história, ou nem é uma história, vou contar para vocês que história é essa de rótulo. O que é um rótulo? Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas. Depois vocês vão ver por que eu estou falando sobre isso no dia de hoje, justamente quando eu vou contar uma história da Bíblia e outra história da Bíblia. Mas o que tem essa história de rótulo com alguma história da Bíblia? Na verdade, duas histórias da Bíblia. É muito estranho. Esse rótulo, ele torna as coisas um pouco mais fáceis do supermercado. Porque é muito fácil encontrar o produto na prateleira do supermercado, né? A nossa história agora é uma história que eu inventei para explicar para vocês por que o título da mensagem é rótulos. Isso é um mercado. E no mercado a gente vai procurar os produtos e a gente passa com o carrinho e vai pegando o que a gente precisa. Então, se a gente precisa de macarrão, pega macarrão. Se precisa de arroz, pega arroz. E aí a gente vai olhando, vai olhando, vai olhando. Todas as coisas têm uma etiqueta, um rótulo. Nesse mercado aí, por exemplo, vocês estão vendo que não tem nada escrito o que tem dentro das embalagens. Como é que essa pessoa vai saber o que é que tem dentro das embalagens para poder comprar? Ele está confuso, ele não sabe o que ele vai fazer. Não é verdade? Por quê? Porque ele não tem nada escrito. A gente não sabe se é biscoito, se é sabão em pó, o que é que tem ali. Em compensação, esses nossos dois amiguinhos aí, eles estão passeando no supermercado e viram essa lata que vocês estão vendo aí em cima. E nessa lata está escrito assim, salsichas. Salsichas. Então aqui, ó, está escrito salsichas. Se está escrito salsicha, o que será que tem dentro? Vocês podem imaginar? Se no rótulo está escrito salsicha, será que dentro dessa lata, quando a gente abrir, vai ter salsicha? Ou vai ter um cachorrinho salsicha? Ou vai ter o salsicha do Scooby-Doo? Vamos lá, vou dar um tempo para vocês descobrirem o que tem dentro dessa lata de salsicha.
entre essas três coisas, esse salsicha e esse salsicha, o que será que tem dentro dessa lata? 1, 2 e 3. Acertou quem falou que dentro da lata de salsicha tem salsicha. Poxa, tia, claro, se está escrito do lado de fora, só pode ter salsicha. Mas e se a gente passear de novo com os nossos amiguinhos no supermercado e tiver uma lata escrito doce de leite? O que será que tem dentro dessa lata de doce de leite? Será que dentro da lata, quando a gente abrir, vai ter um doce de leite? Será que vai ter uma vaca de leite? Ou será que vai ter um pudim de leite? Ou vai ter uma moça que tem uma marca de um leite bem docinho, uma moça com leite, ou um leite da moça? Bom, o que será que tem dentro da lata de doce de leite? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 3. Acertou quem falou que dentro da lata de doce de leite tem doce de leite. Tia, aonde que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: sempre que tem um rótulo ou uma etiqueta onde está escrito o que tem dentro, quando a gente abre, a gente vai querer encontrar aquilo que está escrito, não é verdade? Olha, gente, mas ainda bem que as coisas são as coisas e as pessoas são as pessoas. As coisas têm etiqueta, as coisas têm rótulo. Todas as coisas têm informando o que tem lá dentro das garrafas, das latas e dos vidros. Mas as pessoas não são coisas. Não tem nada escrito aqui, nenhum rótulo, nenhuma etiqueta, nem aqui, dizendo como são essas pessoas. Elas vão vivendo junto com a gente vai vendo que tem características, tem dia que elas estão alegres, tem dia que elas estão tristes. Ninguém é uma coisa só a vida inteira. Por exemplo, esse menino aqui, na escola, ele é chamado de o levado. Mas será que ele todo dia é levado? Todo dia ele é levado? Será que ele não tem chance de um dia não ser levado? Aí ele fica com esse rótulo, com essa marca. Aquele é o levado. Isso não é bom. Esse aí, o chatinho. Será que ele é chatinho todo dia? E por isso ele é chamado de chatinho? O brigão. Nossa, será que ele não pode se transformar? Em vez de ser o brigão todo dia, o que se acha? Vocês têm um amigo que se acha? Vocês se acham? Mas será que todo dia esse menino é assim? A mandona, essa aqui é a mandona, a chatinha, a metida, a faladeira. Será, gente, que a gente deve colocar etiqueta nas pessoas e rótulo? E todo dia achar que a pessoa está do mesmo jeito? Será que as pessoas não podem mudar? Será que a gente não pode ver as pessoas todos os dias como elas se demonstram? Será que a gente não vai dar uma chance das pessoas mudarem? Será que as pessoas são iguais às coisas do supermercado que tem rótulo? Será? Será que as pessoas não podem mudar? Ainda bem que as coisas são coisas, as pessoas são as pessoas. As coisas têm rótulo, as pessoas não. Mas, infelizmente, algumas vezes a gente coloca rótulo nas pessoas, que nem eu já falei. O brigão, o chatinho. Ah, não pode não. Rotular é a mesma coisa que dizer que essas pessoas são de um jeito e que não vão mudar nunca. Ah, a gente não pode dizer que as pessoas não são capazes de mudar. Na Bíblia, eu vou contar uma história agora que, na verdade, mostra como que as pessoas podem mudar. E eu vou contar a história de um personagem da Bíblia que ele mudou. Todo mundo achava que ele era uma coisa, mas ele mudou. Mas para contar a história desse personagem, eu vou voltar um pouquinho atrás e vou começar a contar a história de um quadro que vocês já conhecem. Esse quadro está mostrando o dia que Jesus, que morreu na cruz, foi colocado dentro de um túmulo,
ressuscitou, não estava mais no túmulo, e as mulheres foram procurar por ele para perfumá-lo e para tratar do corpo de Jesus. Quando chegaram lá, elas viram que uma pessoa, um anjo, dizendo a elas: ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Jesus havia ressuscitado. E depois que Jesus ressuscitou, vocês se lembram bem como é que era na história da Páscoa, porque eu já contei. Ele foi visitar os discípulos dele que estavam tristes, porque ele havia morrido. Mas ele chegou e visitou em espírito todos eles. E eles ficaram assim, contentes, mas assustados. E Jesus, que já havia morrido, estava ali na frente deles, disse o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E eles obedeceram, eles foram pelo mundo todo. Mas sabe o que aconteceu quando eles foram pelo mundo todo pregar o evangelho para todas as pessoas? Eles foram bastante maltratados, eles foram perseguidos. Olha, esse aqui foi um deles, chamado Estevão. Ninguém podia falar de Jesus. E Estevão falou de Jesus. E porque ele falou de Jesus, jogaram pedra nele. E teve uma pessoa que, se vocês prestarem atenção, está aqui, observando tudo, e não estava ajudando Estevão. Porque esse moço aqui era conhecido de todos como Saulo, o perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele era tido como um homem muito mau e que perseguia os discípulos de Jesus. É sobre esse homem que eu vou conversar com vocês hoje. O Saulo tinha um rótulo, como se tivesse. As pessoas disseram, achavam, porque ele demonstrava que ele era um perseguidor das pessoas. No caso de Estevão, esse pedacinho da Bíblia está dizendo que Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. E aqui escreve, olha, que Paulo era um homem que assolava a igreja. O que assolava? Ele perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, colocava eles na prisão. Saulo era um homem que todo mundo tinha medo. Diziam que ele era o perseguidor dos judeus. Ele sempre andava atrás dos discípulos de Jesus, onde eles estivessem, para poder maltratá-los e prendê-los, porque ele não queria que falasse de Jesus. Então, Saulo é igual àqueles nossos amiguinhos que a gente viu ainda agorinha, que as pessoas colocaram um título nele: Saulo, perseguidor de judeus. Será que Saulo não poderia mudar nunca? O que será que faz uma pessoa mudar os seus maus hábitos? É se encontrar com o próprio Jesus. É ter uma experiência pessoal com o próprio Jesus. É aceitar que Jesus more no seu coração. Mas ninguém acreditava que isso pudesse acontecer com Saulo, porque todo mundo já tinha colocado em Saulo uma etiqueta. Você é perseguidor de judeus e pronto. Se está escrito isso aí, é porque dentro você é um perseguidor de judeus e não tem jeito. Bom, vamos ver, né, se não tem jeito mesmo. Eu vou contar uma história que aconteceu com Saulo. Saulo foi até o sumo sacerdote e pediu para que ele pudesse entrar nas igrejas em Damasco, que era uma outra cidade, porque ele queria perseguir os discípulos que estavam lá em Damasco. Então ele pegou e foi até Damasco, e aí começa a nossa história bíblica número 1, que diz que Saulo se converteu. Chama a conversão de Saulo. O que é conversão? É quando uma pessoa passa de um jeito para outro jeito. É quando a pessoa troca de jeito. Vamos
Vamos ver como é que isso aconteceu lá em Atos 9, de 1 a 19? Bom, tá lá Saulo indo para Damasco para perseguir os discípulos de Jesus. Ele chegou na estrada de Damasco com os amigos dele e ele estava indo todo poderoso. Olha só como que ele estava indo, muito certo de que ele ia perseguir os judeus. Afinal de contas, ele era um perseguidor de judeus, não é? Então ele estava indo. Só que ele não esperava que fosse acontecer uma coisa surpreendente com ele. De repente, na estrada que ele estava indo, houve um grande clarão, uma luminosidade, uma luz tão forte, que Saulo nem conseguiu ficar em pé. Ele caiu no chão por causa da luz e fechou os olhos e não conseguia enxergar nada. A única coisa que ele conseguiu foi ouvir uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo ficou assim, estranhou, falou assim: nossa, quem é que está falando comigo? Quem está falando comigo? E ele percebeu que quem estava falando com ele era Jesus. O próprio Jesus estava falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele falou assim: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta, Saulo, entra na cidade de Damasco, que vão te dizer o que você tem que fazer. E aí os companheiros de viagem de Paulo ficaram sem voz. Eles não conseguiam falar nada, porque eles também estavam ouvindo a voz. E aí eles não contaram para ninguém. Então o Saulo se levantou e quando ele percebeu, ele não conseguia enxergar mais. E ele ficou 3 dias sem enxergar. Nesses 3 dias, ele não enxergava nada, então ele não comeu nem bebeu. Porque aquela experiência que ele teve daquela luz foi tão importante na vida dele, que ele ficou sem enxergar. Ele precisava ficar 3 dias pensando. Deus deixou ele sem ver nada. Enquanto isso, em outro lugar, lá na cidade de Damasco, tinha um outro homem, numa outra casa. E esse homem se chamava Ananias. E ele ouviu também a voz de Deus que disse para ele assim: Ananias. Aí ele respondeu: estou aqui, Senhor. Aí o Senhor lhe ordenou: vai pela rua que se chama Direita e lá na casa de Judas procura por Saulo. Aí Ananias falou assim: quem? Saulo, o perseguidor de judeus? Até Ananias sabia que ele perseguia judeus. Não é possível, Senhor. O Senhor quer que eu vá me encontrar justamente com Saulo? Saulo não pode ser esse. E aí Deus falou com ele assim: não, você pode ir lá, porque Saulo está lá na casa de Judas, ele está orando. Orando? Mas o que eu ouço a respeito de Saulo é que ele persegue os discípulos. Ele pega lá em Jerusalém, o que ele mais faz é perseguir os discípulos. Não é possível que esteja orando, ele está orando. Mas Deus disse para Ananias: vai, porque Paulo é para mim um instrumento que eu vou usar para converter muitos gentios. Ananias, assim, de início não acreditou, mas ele foi até Saulo. Ele deve ter ficado com muito medo, né, de encontrar Saulo. Afinal de contas, Saulo podia perseguir ele, né? Mas Ananias obedeceu a Deus e foi até Saulo. Quando chegou lá, quem que ele encontrou? Saulo sem enxergar. E, de fato, orando. E Ananias falou com ele, e ele olhou para Ananias, e Ananias olhou para ele. E o que aconteceu? Imediatamente, ele começou a enxergar. E aí ele enxergou. E depois ele se alimentou, Saulo se alimentou, Ananias ajudou ele a se alimentar. E aí Ananias levou ele até um rio para que ele fosse batizado.
porque naquele momento ele tinha mudado. Viu como que eu falei para vocês que Saulo era uma pessoa ruim, que perseguia os judeus, mas ele pôde ser mudado? Eu não falei para vocês que as coisas são as coisas e as pessoas são as pessoas? Eu também não falei para vocês que a maneira de uma pessoa mudar é deixar Jesus entrar no seu coração? Aquele que era mau virou bom. Então não tem nada disso de ter rótulo, aquele é isso, aquele outro é aquilo. Não, não é não. Não é assim, as pessoas mudam, as pessoas são a cada momento diferentes, depende da experiência que eles têm. E aí, vou contar a segunda história bíblica que também é sobre Saulo, depois que ele se batizou. Chama Saulo prega em Damasco, e está lá em Atos 9, 20 e 30. Agora você vê Saulo pregando em Damasco. Quem poderia acreditar nisso? O perseguidor de judeus, que estava indo para a sinagoga para perseguir os judeus, entrou na sinagoga para pregar. E ficou lá, pregou. Só que ninguém podia acreditar, né? Ficava, não, mas Saulo, não é possível. Ele persegue judeus. Algumas pessoas acreditavam, mas outras não acreditavam. Então o que aconteceu foi o seguinte, que começaram a planejar matar Saulo. Os judeus que não estavam acreditando que ele tinha mudado, queriam tirar-lhe a vida. E aí, eles não conheciam direito Saulo, bem que eles podiam ir lá, né, dar uma chance para Saulo. Mas eles começaram a querer matá-lo. Falaram assim, não, Saulo é mau. Saulo, afinal de contas, é perseguidor de judeus. E os amigos de Saulo, que ele já tinha feito, que já tinham acreditado nele, colocaram ele numa cesta para ele poder fugir da cidade de Damasco sem que ninguém visse. Ficaram bem em cima da murada da cidade de Damasco, com cordas, e colocaram Saulo numa cesta e passaram Saulo pela murada para que ele pudesse escapar da cidade de Damasco. E aí ele pôde pregar em várias regiões. Ele foi pregando o evangelho, ele foi o maior missionário que a gente conheceu na Bíblia. Lembra? O nome dele se tornou Paulo, ele já não chamava mais Saulo. Tudo porque Deus disse que tinha constituído para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Saulo, ele foi nomeado por Deus luz para a salvação de todas as pessoas que não acreditavam em Jesus. Ele foi contado no evangelho, ele era um missionário. E a igreja, isso é um pedacinho da minha Bíblia, a igreja cresce, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Isso está em Atos 9:31. Viu só como é que eu falei para vocês que é possível que uma pessoa mude? Uma pessoa tão ruim como Saulo era, se tornou o maior missionário que nós conhecemos. Essa história é muito legal, ela é muito bacana, né? Vocês gostaram dessa história? Viu só como é que as coisas podem ter rótulos e etiquetas, mas as pessoas não, porque as pessoas têm a capacidade de se transformar em coisas melhores. E Jesus é o responsável por isso. Entenderam, gente? O apóstolo Paulo é o maior exemplo de uma pessoa que era conhecida de uma maneira e que Deus transformou. E aí, ele se transformou na coisa oposta ao que ele era. Ele era um perseguidor de cristãos e o que ele virou? O maior missionário do mundo que a gente conhece, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo é o exemplo de que a gente tem que acreditar que as pessoas mudam com a presença de Deus, não é verdade? Se transformam, ficam cheias do Espírito. Isso é muito bom, isso é muito legal. Não vamos colocar rótulo em ninguém não, ainda mais rótulo negativo, né? Lembra do que é bullying? Um dia a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então agora a gente vai cantar, porque a gente está nesse mês todo aprendendo a louvar a Deus. A gente fez a leitura do Salmo 150, a gente decorou que todo ser que respira louve ao Senhor,
E agora a gente vai cantar, que com todo o corpo a gente louva a Deus. Quem vai cantar é Isabela. Isabela, de novo você, sabe por quê? Porque na semana passada eu errei a data, disse que era dia 31, era dia 30 e era dia do seu aniversário. Então parabéns de novo e vamos lá, vamos cantar aqui com todo o corpo, a gente deve louvar a Deus. Vamos lá? A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a voz. Tchau, gente! Vocês conseguiram cantar a música toda com a Isabela? Essa música é bem legal, né? Bem divertida, é muito divertida. Então agora a gente vai se concentrar, porque a gente vai falar mais uma vez com o nosso Deus. Então a gente vai fazer assim com as mãos, a gente vai baixar a cabeça e a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, que é aquela oração que Jesus nos ensinou. E quem vai fazer a oração e quem vai dirigir essa oração com a gente vai ser a tia Júlia, a mãe da Maria e do Estevão. Júlia, vamos lá, vamos fazer a oração do Pai Nosso e logo depois o reverendo Cid vai trazer a bênção de Deus para todos nós. Então a gente vai fazer assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus através do nosso pastor, o reverendo Cid Caldas. Então uma semana abençoada para todos, até domingo que vem. E olha lá, desanimados não, tá certo? Um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, crianças, termina mais um culto. Eu espero que você tenha, primeiro, se divertido, porque é divertido, é alegre, é bom a gente pensar em Deus e nas suas coisas. Mas é uma bênção a gente também poder lembrar e agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Que você tenha uma semana muito abençoada, viu? E agora nós vamos abençoar vocês também. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.